Fala, seus mal diagramados. Existe uma figura folclórica que toda a esquerda brasileira parece ter muito, mas muito medo. É o eleitor do Bolsonaro. Você não pode discordar do Jair, mesmo que faça isso da forma mais educada e pedagógica possível, pois eles são simples e não vão entender. Se usar de veemência e deboche, não pode também, porque eles vão ficar com medo e talvez desbloquear o Mussolini nas urnas. E não pode discordar das ideias mais radicais, fundamentalistas, absurdas e antiquadas, porque somos obrigados a respeitar quem pensa completamente diferente e de forma reacionária. E não podemos reforçar as nossas ideias também, porque isso irá melindrar os caras, ok? E por último, está proibido ridicularizar o Jair e sua tosquice, porque dessa forma os eleitores vão votar ainda mais nele, talvez criando um segundo título de eleitor para apertar 17 duas vezes. Sim, espalhe nos grupos de família que o número permanece o mesmo de 2018 e se divirta com os vídeos de suspeita de fraude em outubro. A real é que uma pessoa que se curva ao Jair até hoje tem alguns probleminhas mal resolvidos e não será por meio da entrega de café com bolo que ela vai mudar o voto. Mais provável que ela pegue o café e jogue na sua cara e quebre o prato na sua cabeça. Tá certo que o Weintraub fez esse caminho inesperado, mas ali tem mais a ver com traições internas e síndrome do corno bravo. O Minion núcleo duro anônimo é irreversível. Por isso eu concordo quando, por exemplo, Lula traz ao debate temas que cedo ou tarde serão abordados na campanha eleitoral, como foi o caso de defender a legalização do aborto em uma reunião com intelectuais na Fundação Perseu Abramo e com a presença do Partido Social Democrata da Alemanha. Mesmo pisando em ovos e reforçando que pessoalmente é contra, mas que trata-se de uma política de saúde pública, a declaração gerou histeria e as seguintes considerações: Lula não deveria ter tocado no tema agora, se queimou, os evangélicos não vão votar nele. Esse assunto viria à tona de qualquer jeito, então melhor trazer logo no início da campanha e deixar claro a posição dessa vez, já que nas outras oportunidades o PT simplesmente jogou o tema para debaixo do tapete. E uma coisa precisa ficar evidente: aborto não deixa de ser feito porque ele não é legalizado e nem passa a ser obrigatório quando vira política de saúde pública. Você pode continuar a ser contra e não fazer. Agora, quem na atualidade só pode recorrer a Citotec, clínica clandestina e método caseiro para interrupção de gravidez, precisa garantir a dignidade e segurança nessa situação que não é agradável para ninguém que está envolvido, diga-se de passagem. Mas tu é homem, nem deveria debater sobre o assunto. É mesmo, é? Se prefere a Damares, a Zambelli e a Bia Kicis comentando sobre, fique à vontade para ver o que elas têm a dizer a respeito. Boa sorte aí. Aliás, esse tipo de assunto só tem chance de prosperar dependendo do tipo de Câmara de Deputados que teremos a partir de 2023. Se continuarmos com homens e mulheres que pretendem implantar a República de Gilead aqui, as coisas complicam um pouquinho. Outro acerto de Lula que gerou polêmica foi o posicionamento sobre varrer os 8.000 militares mamateiros com cabide de emprego no governo do Jair Bolsonaro. Essa é uma situação que poucos querem abordar porque existe um receio dos milicos que é herdada lá do passado obscuro que eles têm na ditadura e que eu não entendo até hoje. Sabe por quê? Em qualquer quartel que você entrar, o militar mais leve pesa no mínimo 7 arrobas. Os caras não servem nem para procriar. Mas o governo do Jair tem um acerto, se é que dá para chamar assim, que foi revelar que os militares diferem muito pouco da ala olavista, inclusive alguns militares são mais olavistas que o próprio Carluxo, além de serem também extremamente reacionários e corruptos quando tem a oportunidade. Não vai rolar negociar mais uma anistia com eles dessa vez. Ou esses 8.000 já repensam a troca de carro de 2023 e suspendem a compra da casa, da praia e a plástica da esposa, ou poderão começar o próximo ano com dívidas impagáveis, porque a mamata precisa acabar mesmo, caso o Lula ganhe. Aproveitem os próximos 9 meses para guardar aí uma grana, que em breve a renda vai ruir e a realidade não será mais a de Aspone de gabinete, e sim de vagabundo de quartel que tem um pouco menos de glamour e graça, vamos ser sinceros. Mas nos últimos dias Lula só acertou? Não.
Nessas últimas declarações, o presidenciável também sugeriu que a militância e os eleitores fossem cobrar os políticos em suas residências quando eles estivessem de volta às cidades de origem. Pressionar parlamentares é do jogo, mas Lula cometeu a gafe de dizer que os familiares também deveriam ser alvo da pressão. Aí eu discordo, sabe por quê? Porque o próprio Lula foi alvo desse modus operandi e não é justo com quem nada tem a ver com a vida política ou a exposição pública tomar um arroxo. É aquele papo, não gosta do que eu digo e quer quebrar os meus joelhos na rua? Firmeza, não tenho direito, mas todo mundo que atua nesse meio sabe que pode acontecer isso cedo ou tarde. Mas deixe os meus filhos e mulher em paz, eles nem sabem o que eu ando falando sobre o Zelensky, Sérgio Moro, Eduardo Leite, da Cunha, Gabriel Monteiro. Na real, eles nem sabem que essas pessoas existem. Outro posicionamento que deixou os editoriais de grandes jornais e o colunismo colonista particularmente pistolas foi a crítica à la Marilena Chaui que Lula realizou sobre a nossa classe média. O petista comentou que nossa elite é escravista e gosta de ostentar padrões que nem em Nova York ou na Europa são sustentados. Mentiu? Não, e não importa muito se a sua família é historicamente de classe média e sempre foi de esquerda, porque 90% dos velhos do PT e da Fundação Perseu Abramo também são, e eles não estão chorando pela generalização. Já sobre guerra da Ucrânia, Lula resolveu fazer aquelas típicas comparações de tiozão de boteco e comentou que a situação se resolveria numa mesa de bar. E ainda criticou as sanções feitas à Rússia que refletem negativamente aqui no sul global. Muita gente da esquerda e da direita que anda com a agenda da OTAN embaixo do sovaco acredita que isso pode minar as relações do nosso país com os Estados Unidos, o que é um terrorismo discursivo que não faz sentido nenhum. Até o Bolsonaro sabe que deve ser neutro nesse embate, até o Bolsonaro, e tem liberal que quer que o Brasil tome partido em favor da Ucrânia, o que traria zero vantagens ao nosso país, que historicamente tem burocratas muito bem formados no Itamaraty para deixar o país na posição de deboísta histórico. Obviamente, excluindo aí dessa história o forte chanceler e ex-ministro das alucinações exteriores, Ernesto Araújo. Vilanizar um vilão como Putin é muito simples. Agora, ignorar as relações diplomáticas do Brasil com a Rússia e ainda querer transformar um comédia como Zelensky em herói é tarefa para quem é muito desinformado ou carente. E na sexta-feira teve também uma das decisões mais agridoces dessa campanha do Lula, a filiação de Alckmin ao PSB e oficialização do ex-tucano como vice. Pessoalmente, sou contra. Como o Vanderlei Luxemburgo se filiou ao PSB também, a chapa teria que ser Lula e Luxa, dois moleques chafados com projeto. Mas como não vai rolar, minha vibe será sempre Lula sim, Alckmin não. Eu compreendo as costuras que Lula faz para governar e até a intenção de apresentar à opinião pública a tal da frente ampla que tanto pediram entre 2019 e 2020, mas que muita gente abandonou quando viu que o único capaz de construir isso era o petista. Eles queriam, na verdade, que o Dória ou o Moro encabeçasse isso. Só que um é tão malquisto dentro do partido que isso gerou um ódio tão grande em seu ex-padrinho Alckmin que o cara resolveu virar o primeiro lulista da Opus Dei. E o outro não sabe nem como pega um avião até Rondônia para fazer articulações políticas fora do eixo Rio-São Paulo-Paraná. Talvez a única vantagem em colocar Alckmin como vice é abrir espaço para Haddad no governo estadual, já que ele lidera as pesquisas, seguido de Márcio França e Tarcísio de Freitas. Mas tirando isso aí, eu admito que não consigo me empolgar com a chapa que junta o candidato que dá a merenda e aquele que tira. Mas no momento histórico, quem sou eu para condenar essa união, para derrotar um projeto que hoje reúne milico, miliciano, garimpeiro, pastor evangélico, trambiqueiro, trader, empreendedor do robozão do Pix e artista falido. O pragmatismo e a realidade são mesmo uma desgraça, mas sempre pode ser pior e a gente não tem o luxo de perder mais 4 anos. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que o Lula não ia tocar nos temas que eram sensíveis aos evangélicos e militares, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.